Hey everybody, eu sou o VD e esse é um dia muito especial aqui no canal e tudo, porque este é o review número 100 dos reviews do VD e tudo. Já faz tempo que eu tô fazendo review aqui no canal, né? Sempre fazendo review de animes, mangás, filmes também, né? Desenhos, depende bastante do que eu quero falar na hora. Nesse tempo eu descobri novos favoritos, também acabei assistindo algumas coisas que eu me arrependi de ter assistido até hoje, né? E também acabei conhecendo algumas franquias mais a fundo e tudo. Mas pra comemorar o 100º review do canal, eu vou falar do meu mangá favorito ever, Beelzebub. E como essa crítica vai ser especial, eu vou seguir um estilo parecido com as críticas normais, só que com algumas adições aqui e ali, né? Já que esse mangá é bem importante pra mim e tudo. Mas sem mais demora, vamos começar logo esse review. Beelzebub é um mangá de Ryo Hitamura, de comédia, ação, sobrenatural e shonen. Ele começou como um one-shot que ganhou o 4º Golden Future Cup anual da Weekly Shonen Jump em 2008, e muitos elementos do one-shot foram usados no capítulo 1 do mangá depois. O mangá começou a ser publicado em 23 de fevereiro de 2009 e foi encerrado em 24 de fevereiro de 2014. E nesses 6 anos, o mangá durou 240 capítulos, além de alguns capítulos especiais extras e curtinhos, e 27 volumes. Depois o mangá recebeu uma mini continuação com 6 capítulos novos, que foram compilados no volume 28. Beelzebub também recebeu uma adaptação em OVA que estreou em 23 de outubro de 2010, que serviu de piloto para a série de anime, que estreou em 9 de janeiro de 2011 e durou 60 episódios, terminando em 25 de março de 2012 com um final filler. Tanto o anime quanto o OVA foram animados pela Pierrot Plus. Eu não vou falar do anime ou do OVA aqui, talvez no futuro eu faça reviews mais simples sobre o anime e o OVA mesmo, mas por enquanto o foco é o mangá. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado pela Panini em setembro de 2012, sendo lançado bimestralmente, tendo o volume 28 publicado em março de 2017. O que me deixou muito feliz na época, porque eu tinha medo deles não lançarem o volume 28. Eu até falei isso nesse vídeo aqui, né? E tipo, olha aí nesse vídeo, eu usando óculos, falando de mangá, eu só era uma criança, cara. Pra ser sincero, eu fiquei com um pouco de receio de ler Beelzebub de novo. Fiquei com medo dele não ser tão bom quanto eu lembrava, né? Eu achei que eu talvez tava só sendo cegado pela nostalgia e pela vontade de validar todo o dinheiro que eu gastei com o mangá inteiro e tal, né? Mas depois de ler esse mangá inteiro novamente, eu posso afirmar que ele continua tão bom quanto ele era antigamente. E pra falar a verdade, em alguns aspectos ele é até melhor do que eu lembrava e tudo. A história do mangá foca no jovem estudante Tatsumi Oga, um delinquente que estuda no colégio Ishiyama, uma escola em que todos os estudantes são delinquentes. Um dia, no meio de uma briga, Oga acaba salvando um tiozinho gigante que estava flutuando num rio, e depois de salvá-lo, o homem se separou no meio e de dentro dele saiu um bebê com cabelo verde e que não usa roupas. E esse bebê começou a seguir Oga sem parar. Enquanto Oga explicava a situação para seu melhor amigo, Takayuki Furuichi, uma mulher chamada Hilda aparece e revela quem é o bebê. Ele é Kaiser de Emperana Beelzebub IV, o filho do atual rei demônio, que foi enviado por seu pai para destruir a raça humana. E ele está seguindo Oga por ter o escolhido como seu tutor e pai adotivo. Sem muita opção, Oga se vê sendo obrigado a cuidar do Bel, enquanto lida também com outros delinquentes e as situações complicadas em que ele acaba se metendo por ser o pai adotivo do futuro rei demônio. A história do mangá é muito doida e divertida, mas eu vou admitir que esse mangá é nada complexo e tem algumas partes que são meio questionáveis em relação a como foram escritas e tudo, né? Tipo, alguns personagens são esquecidos, isso não rola com muita frequência, mas lendo o mangá de novo consegui reparar isso um pouquinho melhor e tal, né? Só que para um mangá de comédia, a história ainda funciona muito bem e tudo, sempre colocando os personagens em situações engraçadas e absurdas, e mesmo que a história tenha seus momentos sérios, ainda assim, na maior parte do tempo, o mangá sempre tenta ter uma certa leveza, o que eu até prefiro, pra falar a verdade, né? O mangá nunca tenta alcançar o mesmo nível de luta exagerada que Dragon Ball Z ou Naruto tinham e tudo, porque também o foco não é esse. Beelzebub é um mangá de comédia. Tem comédia e ação, mas o foco é claramente na comédia. Mesmo que tenha alguns arcos mais focados em ação, ainda assim a comédia também tem sempre um espaço e tal, né? Falando em relação aos personagens, eu gosto de vários deles, na verdade, né? Incluindo alguns coadjuvantes. No começo eles eram meio básicos, né? Tipo, o Oga era o fodão briguento e a Hilda era a mulher forte que raramente sorri. Só que conforme a história avança, os personagens crescem bastante e acabam amadurecendo de certa forma e tudo, né? O Oga mesmo é um dos meus personagens favoritos de anime e mangá ever. E eu também adoro o Tojo. E sempre que ele não tava por perto, eu ficava pensando, mas pô, cadê o Tojo? Eu também acho o Bel muito fofinho e eu gosto de ver como ele cresceu com o tempo e tudo, né? E também tem muito personagem secundário que é tão gostável quanto os protagonistas e tudo, que nem a Hanazawa ou a Chiaki. Minhas únicas reclamações é que tem alguns personagens que eu não gosto muito e eles meio que se destacam por serem raros e tal, né? E é foda que eu não posso falar muito sobre isso com detalhe, porque senão seria spoiler. E mesmo gostando do Furuichi, ainda assim, ele tem umas horas que eu fiquei pensando, tipo, ok, não. Tipo, eu ainda gosto do personagem, mas sabem, ele pensa em umas coisas que não dá pra defender às vezes, né? A arte do mangá é boa, mas no começo ela é um pouquinho feinha, não vou mentir não, viu? Só que quando a arte começa a evoluir, então ela fica bem mais agradável aos olhos
olhos, com os personagens tendo designs simples, porém memoráveis, né? E mesmo que o mangá tenha foco na comédia, ainda assim as cenas de ação são muito boas. Eu gosto de como o Ryuhei Tamura desenha os golpes, porque parece que eles têm muito peso e força mesmo, né? Tipo, você vê algumas páginas e consegue pensar, ok, essa daí deve ter doído pra caralho. Mas aproveitando a brecha pra falar das lutas, elas são curtas, pra falar a verdade, né? Especialmente quando você compara com outros animes e mangás da Shonen Jump. E infelizmente elas podem ser meio confusas dependendo da situação e tudo, mas eu ainda gosto de algumas das lutas do mangá e tal, né? Só que eu consigo entender se alguém falasse que acha elas meio estranhas e tal, né? Mas falando também um pouco da comédia, que é o foco do mangá e tal, e ela é muito boa mesmo. Esse mangá é hilário. Tinha momentos em que eu tava lendo que eu começava a rir alto, porque esse mangá é muito engraçado mesmo, né? Eu sei que existe um preconceito com relação à comédia de Beelzebub, né? Porque tem muita gente que acha que as piadas só envolvem o Bel chorando e dando um choque em todo mundo ao redor dele. Só que não se enganem, as piadas desse mangá são bem melhores do que só isso, tá bom? E essa piada também do Bel chorando e dando um choque nos outros deixa de ser usada até que rápido e tal, né? O mangá em geral é uma leitura bem divertida e pra falar a verdade, eu acho que a tradução da Panini só ajudou também nisso. Ela tem um charme parecido com as dublagens de Yu Yu Hakusho e One Punch Man, que tem umas falas bem abrasileiradas mesmo, né? Eu acho que isso só deixa o mangá mais engraçado, na minha opinião, e de certa forma também consegue manter as intenções do texto original do mangá e tudo. Mas agora ficamos com aquela pergunta. Eu recomendo o Beelzebub pra vocês? E lógico que eu recomendo, né? Pelo amor de Deus. Mesmo depois de tanto tempo, o Beelzebub continua sendo o meu mangá favorito de todos os tempos. Eu sei que ele tem defeitos, tá bom? Só que eles não me impedem de gostar desse mangá ainda. E finalmente ler Beelzebub de novo, depois de tanto tempo, me fez admirar esse mangá ainda mais, pra falar a verdade, né? Eu ainda não sei decidir entre Beelzebub ou G-Gundam, né? Eu gosto muito dos dois pra poder escolher um só e tal. Só que de certa forma eles se complementam, né? Porque G-Gundam é meu anime favorito, Beelzebub é meu mangá favorito. O foco de G-Gundam é em ação, o foco de Beelzebub é em comédia, e ambos têm coisas muito absurdas que eu adoro, então eles são basicamente o meu yin e yang, né, digamos assim, tudo. Se você quiser ler um mangá shonen que tenha muita ação, talvez você goste de Beelzebub, né, é como eu já disse antes, o foco dele é na comédia, mas as lutas de Beelzebub também são legais, apesar de serem curtas e tal, né. Agora, se você estiver procurando um shonenzão mais comédia, e com muitos personagens divertidos, Beelzebub é perfeito pra você, já que ele tem seus defeitos e tal, só que as piadas vão te fazer rir muito alto. É um mangá muito engraçado mesmo, vai na minha. Se você não gosta muito de piadinhas nos seus shonens e prefere algo mais sério, melhor não ver Beelzebub, por causa que ele definitivamente não se leva a sério e é bem leve e de boas, né? Caso esteja na dúvida se você vai ler o mangá inteiro ou não, eu acho que vou recomendar ler até o capítulo 40, né? Que dura mais ou menos o volume 1 até o volume 5, já que tem todo o primeiro arco do mangá e tal. Pessoalmente falando, eu acho que o primeiro arco de Beelzebub é um dos meus arcos iniciais favoritos de todos os tempos, né? Introduzindo muito bem os personagens e sendo bem interessante do começo ao fim, e muito engraçado também e tal. Só que caso você esteja lendo esse começo do mangá e perca o interesse no meio dele, ou então tipo lá no finalzinho e tudo, talvez seja melhor dropar o mangá mesmo, né? Mas se você se interessar, continue lendo, porque mais piadas e situações estranhas te esperam. Aliás, eu também recomendaria comprar o mangá aqui no Brasil e tudo, porque a Panini fez uma tradução realmente que tá de parabéns, é uma tradução muito boa mesmo. E considerando tudo que eu falei sobre Beelzebub, a minha nota pra ele é 10 de 10. E é isso aí, pessoal, esse foi o meu review de Beelzebub, eu espero que vocês tenham gostado dele e tudo, porque é um mangá que eu gosto bastante, e eu queria muito fazer esse review, tipo, meio que fazer justiça a ele e tal, né? Foi um review um pouquinho maior do que o normal e tal, mas acho que vai valer a pena e tudo. Se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei. Se esse review te convenceu a ler Beelzebub, então me fala aí também tudo, porque eu quero muito saber se as pessoas vão gostar e tal. E tipo, eu sei que o nome Beelzebub é meio pesadinho, só que o mangá não é não, viu? O mangá é super besta, super engraçado, e eu recomendo bastante e tal. Comenta embaixo também o que vocês acharam e tal desse vídeo. E pra falar a verdade, eu queria falar mais de Beelzebub, né? Eu queria fazer um falando sobre, talvez fazer uma lista também, né? Mas por enquanto, o foco vai ter que mudar, por causa que mês que vem é maio, é hora de um novo Mecha Mei. E é isso aí, valeu, falou e até mais.